Você já sentiu aquele peso estranho logo acima das sobrancelhas? Não é dor de cabeça. É diferente. Uma pressão sutil, quase como se alguém estivesse te observando por dentro. Acontece sempre nos mesmos momentos, quando você está prestes a tomar uma decisão importante, quando finalmente vai começar aquele projeto, quando sente que algo maior está tentando acontecer através de você. E então, nada. A clareza desaparece. A motivação evapora. Você volta para o piloto automático. Os gnósticos tinham um nome para isso. Eles não chamavam de autossabotagem, procrastinação ou bloqueio criativo. Eles sabiam exatamente o que era. Parasitas etéricos, arcontes, entidades que se alimentam da sua confusão, da sua dúvida, da sua energia vital desperdiçada em ciclos que nunca levam a lugar nenhum. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Eles não aparecem do nada. Eles se fixam em você através de um mecanismo muito específico. Jesus sabia disso e deixou registrado um método de remoção tão simples que foi deliberadamente apagado dos textos que chegaram até você. Hoje à noite, você vai aplicá-lo. Em 1945, próximo à cidade de Nag Hammadi, no Egito, um camponês chamado Muhammad Ali Al-Saman estava cavando em busca de fertilizante natural. Ele acertou algo duro. Não era pedra. Era uma jarra de cerâmica lacrada há quase 2000 anos. Dentro, 13 códices em couro, 52 textos completos, evangelhos inteiros que nunca entraram na sua Bíblia. E em um deles, o Evangelho de Filipe, uma passagem sobre óleo consagrado que a igreja primitiva tentou deletar da história. Não era óleo qualquer. Era um óleo específico, preparado de uma forma específica, aplicado em momentos específicos. E sua função não tinha nada a ver com unção simbólica ou ritual vazio. Tinha a ver com cortar amarras. Literalmente. A pergunta que ninguém fez: por que esconder isso? Os gnósticos não eram teóricos. Eles eram técnicos, práticos, operacionais. Quando falavam de archons, não estavam fazendo metáfora sobre forças internas ou sombras psicológicas. Estavam descrevendo anatomia sutil, entidades parasitárias que operam em frequências específicas e que possuem modus operandi documentado. O texto de Nag Hammadi é claro. O óleo da unção é superior ao batismo, pois é através dele que somos chamados de Cristos. Sem a unção, ninguém pode ser livre. Livre de quê? O Apocalipse de Adão, outro texto encontrado na mesma jarra, detalha. Eles colocam correntes de esquecimento sobre os filhos da luz, para que permaneçam adormecidos enquanto suas forças são drenadas. Correntes de esquecimento. Você já notou como sempre esquece das coisas mais importantes? Como aquela ideia revolucionária que você teve no chuveiro evapora em segundos? Como você precisa reler o mesmo parágrafo 5 vezes e continua sem absorver? Não é déficit de atenção, é interferência ativa. E o óleo, esse óleo específico que Jesus ensinou, age como solvente. Dissolve a cola etérica que permite aos arcons manterem âncoras na sua estrutura energética. Mas qual óleo? Nos próximos minutos você vai descobrir 3 coisas que mudarão completamente sua relação com tudo que chamam de espiritualidade. Primeiro, qual é o óleo exato mencionado nos textos originais? Não a versão diluída que vendem em lojas esotéricas, mas a fórmula primitiva que os essênios usavam. Segundo, por que a aplicação precisa acontecer à noite, em um ponto específico do corpo, seguindo uma sequência que não é decorativa? É cirúrgica. Terceiro, o que acontece nas primeiras 72 horas depois que você aplica? Os sinais de que está funcionando. E os sinais de que os arcons estão resistindo. Respire fundo. Vamos começar.
O óleo que Jesus usava não era azeite de oliva comum. Era óleo de nardo puro, Nardostatis jatamansi. Uma planta que cresce entre 3.000 e 5.000 metros de altitude nas encostas do Himalaia. Rara, caríssima. Maria de Betânia quebrou um frasco inteiro, 300 denários, quase um ano de salário, e derramou sobre Jesus. Os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. Mas Jesus respondeu algo que ninguém entendeu na época. Ela está me preparando para o sepultamento. Preparando para quê, exatamente? Ele ainda não tinha morrido. A crucificação viria dias depois. Mas Jesus sabia que o nardo faz algo muito específico. Ele corta vínculos com o plano astral inferior. Literalmente prepara o corpo sutil para transições, para separações, para libertação. O nardo possui compostos químicos, jatamansona, valeranona, nardol, que operam em frequência vibracional incompatível com entidades parasitárias. Não é simbolismo, é química sutil. Quando você aplica nardo puro sobre a pele, especialmente em pontos de convergência energética, você cria um campo de dissonância que força o desacoplamento de qualquer estrutura etérica que não pertença ao seu sistema original. Os Archons não suportam nardo. Não conseguem ancorar onde ele está presente. Mas aqui vem o primeiro bloqueio, o primeiro teste. Nardo verdadeiro, puro, extraído corretamente sem adulteração, é extremamente difícil de encontrar. O mercado está inundado de falsificações. Óleo de valeriana, rotulado como nardo. Misturas sintéticas com fragrância aproximada. Até mesmo produtos vendidos como óleo essencial de nardo contêm apenas 10 a 15% da planta real, diluídos em base carreadora qualquer. Por quê? Porque alguém não quer que você tenha acesso ao produto verdadeiro. Ou melhor, não exatamente alguém. O sistema de distribuição global de óleos essenciais foi capturado por corporações que entendem perfeitamente o poder dessas substâncias e que têm interesse zero em colocar ferramentas reais de liberação nas mãos de pessoas comuns. Eles preferem vender soluções superficiais. Aromaterapia decorativa. Bem-estar suave que não ameaça nada. Mas vamos além. Digamos que você conseguiu o nardo verdadeiro. Segundo obstáculo, onde aplicar? A tradição católica simplificou tudo em unção na testa. Simbólica, bonita, completamente ineficaz. Os gnósticos eram precisos. Eles mapearam o corpo sutil com exatidão anatômica e identificaram 7 pontos de ancoragem preferencial dos Archons, não os chakras que você conhece. Esses foram popularizados depois. Estou falando dos pontos de suturas cranianas etéricas. O principal fica 2 centímetros acima da raiz do nariz, exatamente onde as sobrancelhas se encontrariam se você as unisse. É ali que a pressão acontece. É ali que a confusão mental se instala. É ali que você sente aquela estática, aquele ruído de fundo que nunca deixa você pensar com clareza total. Os essênios chamavam esse ponto de portal da fragmentação, porque é através dele que pensamentos externos entram disfarçados de internos. Você acha que está pensando, mas não está. Está recebendo broadcast. Aplicar nardo ali, massageando em movimentos circulares anti-horários por exatamente 3 minutos, inicia um processo de selagem. O portal fecha, a transmissão cai. Mas isso é só a superfície do protocolo. Terceiro obstáculo, e esse é o mais perigoso: timing. Você não pode aplicar nardo a qualquer hora. Precisa ser à noite, especificamente entre 21h e meia-noite. Por quê? Porque é nesse intervalo que o corpo etérico se descola parcialmente do corpo físico durante a preparação para o sono.
É a janela onde os archons fazem manutenção nas suas amarras. Se você aplicar o óleo durante o dia, quando os corpos estão totalmente sobrepostos, o efeito é superficial. Mas à noite, quando há espaço entre as camadas, a substância penetra, chega onde precisa chegar. E aqui está o detalhe que ninguém menciona. Nas primeiras 3 noites, você vai ter sonhos intensos, muito intensos. Não os sonhos caóticos normais, sonhos com estrutura, sonhos onde alguém ou algo tenta negociar com você, tenta convencer você a parar. Isso não é real. Você está exagerando. Está tudo na sua cabeça. Isso é a resistência, é o sinal de que está funcionando. Os archons não lutam quando você faz meditação suave ou acende incenso. Eles adoram isso. Mantém você ocupado, se sentindo espiritual, sem ameaçar nada. Mas quando você toca no mecanismo real de desacoplamento, eles reagem. 4º elemento: a oração específica. Jesus não apenas aplicava o óleo, ele pronunciava palavras. Não em aramaico poético, em língua operacional. As mesmas sílabas que você encontra nos papiros mágicos gregos, nos amuletos gnósticos, nos textos de Nag Hammadi, escritos em copta. A fórmula completa envolve 7 palavras de poder. Barbarous names, os gregos chamavam. Nomes que não pertencem a nenhum idioma humano, porque não foram feitos para comunicação. Foram feitos para comando, para reprogramação de frequência. Eu não vou escrever essas palavras aqui, não porque sejam secretas, mas porque sem a pronúncia exata, sem o ritmo correto, você pode criar dissonância ao invés de ressonância. Pode abrir portas ao invés de fechá-las. Mas o princípio você precisa entender. Palavras não são apenas símbolos, são tecnologia. Vibração modelada. Quando você pronuncia certas combinações silábicas, enquanto aplica substâncias específicas em pontos anatômicos precisos, você não está fazendo magia, está fazendo engenharia. E alguém muito, muito interessado em manter você impotente. Não quer que você saiba disso, mas aqui é onde a coisa torce. Você comprou o nardo, encontrou a hora certa, está pronto para aplicar. E então, aquela voz. Você conhece essa voz. Ela soa exatamente como você. Usa suas próprias palavras, seu próprio tom interno. Isso é ridículo. Você realmente acha que passar óleo na testa vai mudar alguma coisa? Pessoas inteligentes não fazem essas coisas. E o pior, a voz tem argumentos bons, racionais. Ela soa como ceticismo saudável, como pensamento crítico, como a parte madura de você impedindo a parte ingênua de cair em mais uma ilusão espiritual. Mas não é você. É exatamente assim que eles operam. Eles não aparecem com voz de demônio. Não sussurram coisas obviamente destrutivas. Eles usam sua voz, seus próprios padrões de pensamento, suas próprias dúvidas legítimas. E viram essas ferramentas contra você no momento exato em que você está prestes a fazer algo que realmente funciona. Você sente o peso voltando, aquela pressão acima das sobrancelhas. Mas agora vem acompanhada de algo pior. Um cansaço profundo, repentino. Você estava bem há 5 minutos. Agora mal consegue manter os olhos abertos. Seu corpo pesa. Seus pensamentos ficam lentos, turvos. Melhor deixar para amanhã. Amanhã nunca chega. Você sabe disso. Quantas vezes você disse, amanhã começo? Quantas vezes a clareza do momento se perdeu na névoa da procrastinação? Isso não é preguiça, não é falta de disciplina, é sabotagem ativa. E ela sempre, sempre aumenta de intensidade quando você está perto demais de algo real. Você aplica o óleo mesmo assim. 3 minutos, movimento anti-horário, silêncio absoluto no quarto. E nada acontece. Você espera, não sabe bem o quê? Alguma sensação, algum sinal. Mas só há silêncio, a mesma pressão de sempre.
a mesma névoa mental. Você olha para o frasco de nardo, caríssimo, comprado com expectativa, e sente algo pior que frustração. Sente raiva. Raiva de ter acreditado. De novo. Raiva de ter esperança. De novo. Raiva de ter confiado que dessa vez seria diferente, que dessa vez você tinha encontrado algo real, algo que não fosse apenas mais uma promessa embalada em linguagem mística vendida para pessoas desesperadas como você. Porque no fundo, bem no fundo, onde você raramente deixa os pensamentos chegarem, você sabe a verdade. Você já tentou tudo. Reiki, limpeza energética, cristais, ayahuasca, meditação transcendental. Cada vez com a mesma esperança, cada vez com o mesmo resultado. Nada muda. Você continua preso, continua perdido, continua sentindo que existe uma versão de você, melhor, mais livre, mais poderosa, trancada em algum lugar inacessível. E o pior não é nem a frustração com o método. É a suspeita crescente de que talvez você seja o problema. Talvez você esteja quebrado de um jeito que nenhuma técnica consegue consertar. Talvez algumas pessoas simplesmente não foram feitas para despertar, para acessar, para ser livres. Você deita, apaga a luz e pela primeira vez em meses chora. Não de tristeza, de exaustão, de cansaço profundo de carregar esperança que nunca se realiza. E enquanto você dorme, algo acontece. Você acorda às 3h47 da manhã. Não gradualmente, de uma vez, como se alguém tivesse tocado seu ombro. O quarto está escuro, mas você sente que algo mudou. A qualidade do silêncio é diferente, mais limpo. E então você percebe. A pressão sumiu. Aquele peso constante acima das sobrancelhas, tão familiar que você tinha esquecido como é não senti-lo, simplesmente não está mais lá. Sua mente está clara, não acelerada, não ansiosa, apenas presente. Você consegue pensar um pensamento de cada vez, segui-lo até o fim, sem interferência, sem aquele ruído de fundo que sempre fragmentava tudo. Você senta na cama, testa a clareza. Pensa em algo complexo, um problema que você vem evitando há semanas, e pela primeira vez consegue ver a solução. Não porque ficou mais inteligente, mas porque a estática parou. A voz que te convencia de que nada funciona está muda. E nesse silêncio, você entende algo fundamental. Você nunca esteve quebrado. Você estava ocupado. Sua mente estava ocupada por estruturas parasitárias que se alimentavam da sua confusão. E a maior arma delas sempre foi fazer você acreditar que a confusão era sua, que a incapacidade de focar, de agir, de realizar, era falha de caráter. Preguiça, autossabotagem. Não era. Era ocupação. E o óleo não fez magia. Fez química. Dissolveu as âncoras etéricas que permitiam a ocupação. E agora, pela primeira vez em anos, talvez na vida inteira, você está sozinho dentro da sua própria cabeça. O protocolo completo leva 21 dias. Aplicação noturna, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma intenção. Eu reconheço apenas minha própria voz. Tudo que não é meu se desacopla agora. Nos primeiros 7 dias, você vai notar clareza mental. Nos próximos 7, motivação espontânea. Você vai querer fazer as coisas que sempre procrastinou. E nos últimos 7, você vai perceber que não precisa mais do óleo, porque aprendeu a reconhecer a diferença entre seus pensamentos e transmissões externas. E uma vez que você sabe a diferença, eles perdem todo o poder. Jesus não ensinou dependência de rituais. Ensinou autossuficiência através de ferramentas temporárias. O óleo é muleta. Você usa até o corpo sutil aprender a andar sozinho. Depois, dispensa. Mas essas primeiras 3 semanas, essas são inegociáveis. É o tempo que leva para a reprogramação completa.
para a selagem de todos os 7 portais, para você finalmente se tornar dono da sua própria mente. 3 semanas depois, você está diferente. Não externamente, ninguém percebe, mas internamente. Você não é mais a mesma pessoa. Você toma decisões rápido, executa imediatamente. Aquele abismo entre intenção e ação, que antes parecia intransponível, simplesmente não existe mais. Você começa a notar padrões. Quantas pessoas ao seu redor vivem em névoa constante? Quantas repetem os mesmos ciclos sem nunca questionar por que não conseguem sair deles? E você sente compaixão, não superioridade. Porque você sabe exatamente como é viver ocupado, controlado por vozes que você jura serem suas. E aqui está o resultado mais estranho. Coisas que você sempre quis fazer, escrever aquele livro, começar aquele projeto, ter aquela conversa difícil, você simplesmente faz. Não precisa de motivação, não espera inspiração. Você age, e a ação gera resultado, e o resultado gera mais ação. O ciclo inverteu. Você volta para aquele momento 3 semanas atrás, você chorando no escuro, convencido de que estava quebrado, e percebe que aquele era o último estágio da ocupação, o desespero final antes da liberação. Os Archons sabiam que você estava perto, por isso intensificaram tudo. E você passou pelo teste que a maioria falha. Você aplicou o óleo mesmo achando que não ia funcionar. Agora você entende o que realmente aconteceu naquela noite. Não foi sobre Archons. Não exatamente. Foi sobre a raiva. A raiva profunda, silenciosa, de ter sido enganado, de ter confiado em sistemas educacional, religioso, médico, espiritual, que prometeram verdade e entregaram controle, que te disseram como pensar, como sentir, o que acreditar, e nunca, nem uma vez, te ensinaram a reconhecer quando pensamentos não são seus. Essa raiva é legítima, e ela estava te consumindo por dentro, te fazendo desistir antes de tentar, te convencendo de que tudo é mentira, inclusive as coisas que realmente funcionam. Mas quando você aplicou o óleo mesmo desacreditado, você quebrou o ciclo. Você agiu apesar da raiva. E do outro lado da ação, descobriu que algumas coisas são reais, que nem tudo é manipulação, que existem ferramentas verdadeiras, escondidas, mas acessíveis. E agora você carrega algo que ninguém pode tirar: discernimento. Você sabe a diferença entre técnica real e teatro espiritual, entre libertação e controle disfarçado de cura. Você finalmente está livre? Não porque alguém te libertou, mas porque você aprendeu a se libertar. Aquela pressão acima das sobrancelhas? Se você ainda sente, já sabe o que fazer. Nardo puro. Aplicação noturna. 21 dias. Sem pular. Sem negociar. E quando a voz interna tentar te convencer de que é bobagem, que você tem coisa mais importante para fazer, que pode deixar para depois, você vai sorrir. Porque agora sabe exatamente de onde essa voz vem. E ela não é sua. A jarra de Nag Hammadi ficou enterrada por 1.600 anos. Mas você a encontrou. E agora carrega o que estava dentro. Use bem.